Qual é a diferença entre o pós-milenismo e o preterismo parcial? Será que todo pós-milenista é também preterista parcial? E todo preterista parcial é também um pós-milenista? Nesse vídeo, pessoal, o meu objetivo é explicar para você qual é a diferença entre preterismo parcial e pós-milenismo. E eu também quero mostrar como que essas visões da escatologia são importantes para um entendimento mais rico da Bíblia e da história da redenção. Muitas pessoas pensam que o preterismo parcial e o pós-milenismo são sinônimos, mas isso não é verdade. Uma coisa não exige a outra. Um pós-milenista não é obrigatoriamente um preterista parcial. Ele pode ser historicista ou idealista. De igual modo, um preterista parcial não é obrigatoriamente um pós-milenista. Ele pode ser amilenista ou até mesmo um pré-milenista histórico. Primeiramente, vamos entender então o que é o preterismo parcial. O termo preterismo vem de uma palavra em latim que significa passado. Junto com essa palavra, nós temos também o termo parcial, que é o oposto de completo. Isso é muito importante, irmãos, para distinguir as duas formas de preterismo que existe. O preterismo parcial, que nós ensinamos aqui, e o completo, que é rejeitado por todas as correntes ortodoxas da escatologia cristã. Sendo assim, o preterismo parcial defende que grande parte das profecias, isto é, a maioria delas, se cumpriu no passado, no período apostólico do primeiro século. O preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação. Nós usamos o preterismo parcial para entender como se deu o cumprimento das profecias no passado. O preterismo parcial analisa primeiro a Bíblia e depois ele faz uma análise da história para verificar se houve cumprimento das profecias. Dentre as várias características do preterismo parcial, eu quero destacar algumas aqui para vocês. Primeiro, a centralidade do ano 70. O evento histórico, irmãos, que marcou o cumprimento da maioria das profecias foi a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. O preterismo parcial entende que muitas profecias do Novo Testamento profetizam sobre isso, sobre a queda de Jerusalém. E como exemplo, nós temos Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e o livro de Apocalipse. Mas por que a destruição de Jerusalém é algo tão importante para o preterismo parcial? E a resposta é porque ela marca a transição da antiga aliança para a nova aliança em Cristo Jesus. A segunda marca é a interpretação de Apocalipse. O preterismo parcial entende que o tema central de Apocalipse não é o fim do mundo nem o retorno de Cristo. O assunto central desse livro profético é o mesmo do sermão escatológico de Jesus, ou seja, o juízo de Deus sobre os judeus do primeiro século que rejeitaram o Messias prometido. O preterismo parcial também ensina que o Apocalipse se cumpriu até o capítulo 20, versículo 6, onde João diz que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre essas pessoas a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Do capítulo 20, versículo 7, que fala sobre a soltura de Satanás depois do milênio, os preteristas parciais creem que desse versículo em diante são acontecimentos ainda futuros. A terceira característica é a segunda vinda de Cristo, que é algo futuro. O preterismo parcial ensina que poucas profecias, irmãos, ainda vão se cumprir na história. Dentre essas poucas profecias está justamente o retorno glorioso de Jesus. E o retorno de Cristo tem que ser físico, pessoal, visível e corporal. Não se trata de um retorno espiritual. Essa convicção coloca o preterismo parcial bem longe do preterismo completo. Isso é muito importante, irmãos, porque algumas pessoas, por entenderem pouco sobre esse assunto, pensam que os dois tipos de preterismo são iguais. Aproveitando a oportunidade, eu quero deixar para vocês uma recomendação de leitura que é fundamental. Eu quero indicar para vocês o livro Preterismo, Ortodoxo ou Heterodoxo, escrito pelo teólogo amilenista Jay Adams. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição. Agora, pensando em alguns textos bíblicos que fundamentam a visão preterista parcial, nós podemos citar, por exemplo, Mateus 24, 34, o clássico texto em que Jesus afirma que as profecias deveriam se cumprir naquela geração. Em verdade vos digo que não passará
esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mas nós também temos o texto de Lucas 21, onde o autor fala sobre a destruição de Jerusalém, deixando claro, irmãos, que a destruição da Cidade Santa cumpriria as profecias que estavam escritas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Resumindo esse ponto, o preterismo parcial é uma ferramenta de interpretação que ensina que a maioria das profecias escatológicas se cumpriu no primeiro século. O preterismo parcial não exige que uma pessoa seja pós-milenista. Ela pode ser amilenista ou pré-milenista histórica, e mesmo assim ela pode adotar o preterismo parcial como ferramenta de interpretação profética. Agora vamos entender o que é o pós-milenismo. Diferente do preterismo parcial, o pós-milenismo não é uma ferramenta de interpretação, embora, é claro, ele também faça interpretação de textos. O pós-milenismo é um sistema escatológico que reflete e que estuda sobre o reinado milenar de Cristo. A palavra pós significa depois, e o termo milenismo vem de milênio e significa 1000 anos. Então, o pós-milenismo ensina que Cristo vai retornar à Terra de maneira visível, pessoal e corpórea depois dos 1000 anos de reinado milenar. Dentre as várias características que marcam o pós-milenismo, vamos citar algumas aqui. Primeiro, a vitória do reino de Deus no tempo e na história. O pós-milenismo entende que os 1000 anos do reinado de Cristo foram inaugurados no primeiro século com a morte, ressurreição e ascensão do Senhor aos céus. Nesse momento, o reino de Cristo está crescendo gradualmente na história à medida que o evangelho é pregado, à medida que as pessoas são salvas e discipuladas e à medida que os princípios bíblicos são estabelecidos na sociedade. A segunda marca é o milênio como sendo uma era de triunfo da igreja. Depois de muitos anos, irmãos, o reino de Cristo vai chegar ao seu ápice, que é conhecido no pós-milenismo como a Era Dourada. Essa era será marcada por paz, justiça e prosperidade sem precedentes. A Era Dourada pós-milenista vai durar um longo período de tempo e não necessariamente 1000 anos literais. Depois desse período, Cristo vai retornar em glória. Daí vem o termo pós-milenismo. Cristo retorna depois do milênio. A terceira marca é que Cristo reina agora, nesse exato momento. As visões pré-milenistas da escatologia, tanto a pré-milenista histórica quanto a dispensacionalista, ensinam que o reino de Cristo ainda não começou. Quando Cristo retornar, aí sim o milênio vai começar. Mas o pós-milenismo entende diferente. Nós ensinamos que o reinado de Cristo já é uma realidade presente desde que Jesus ascendeu aos céus depois da ressurreição. Lá do céu, o Senhor Jesus reina e governa o mundo. Ele faz isso através da igreja e através do evangelho. Dessa forma, irmãos, à medida que os anos passam, Jesus vai derrotando os inimigos progressivamente na história antes da consumação. E o resultado disso será uma maioria de pessoas salvas e uma sociedade moldada pelos princípios e valores do reino de Deus. Ora, o poder que Cristo possui é um poder abrangente que engloba tanto o céu quanto a terra. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Dentre os vários textos que fundamentam a visão pós-milenista, nós citamos alguns aqui. Primeiro, Salmo 22, verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Temos também o Salmo 110, que foi citado pelo apóstolo Paulo, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Resumindo esse ponto, então, o pós-milenismo é um sistema escatológico e não uma ferramenta de interpretação profética. O pós-milenismo não exige que a pessoa seja preterista parcial. Isso significa que o pós-milenismo pode escolher a ferramenta idealista ou historicista para interpretar as profecias bíblicas. Agora que nós entendemos o que cada uma dessas visões significa, vamos ver como que elas se conectam. O primeiro ponto de conexão é a visão otimista.
O preterismo parcial ensina que a grande tribulação se cumpriu no primeiro século. Logo, não haverá uma grande tribulação no futuro. O pós-milenismo é otimista e ele ensina que o evangelho vai transformar a sociedade e vai converter a maioria da população mundial. Sendo assim, quando nós unimos essas duas visões, nós entendemos que o otimismo pós-milenista e o cumprimento da grande tribulação no passado se encaixam perfeitamente. Preterismo parcial e pós-milenismo se casam muito bem. Já que a grande tribulação se cumpriu no primeiro século, o futuro será promissor e não marcado por tragédias globais. O segundo ponto de conexão é a importância do ano 70 depois de Cristo. O pós-milenismo utiliza a ferramenta preterista parcial para fundamentar os seus argumentos históricos. Por exemplo, o preterismo parcial ensina que a destruição de Jerusalém em 70 marcou a transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, o pós-milenismo se apoia nesse fato histórico para ensinar que nós estamos no período de crescimento e de avanço do evangelho na terra. A chegada, irmãos, da nova aliança e o avanço do evangelho andam de mãos dadas. Mais uma vez, pós-milenismo e preterismo parcial caminham de mãos dadas. O terceiro ponto de conexão é a rejeição ao dispensacionalismo e ao preterismo completo. Tanto o preterismo parcial quanto o pós-milenismo, os dois rejeitam o dispensacionalismo e o preterismo completo também. O dispensacionalismo é descartado por ser uma visão pessimista a respeito do futuro. E o preterismo completo é descartado porque ele afirma que todas as profecias bíblicas, sem exceção, já se cumpriram. Então, o preterismo parcial e o pós-milenismo rejeitam esses dois extremos, irmãos, e apresentam uma visão que é mais saudável e mais equilibrada acerca das profecias e acerca do futuro. Agora, quais são as particularidades de cada uma dessas duas visões, do pós-milenismo e do preterismo parcial? Embora essas duas visões, irmãos, possam caminhar de mãos dadas dentro da escatologia, é importante compreender a particularidade de cada uma delas para a gente não confundir uma com a outra. Então, o primeiro ponto que diferencia uma da outra é a abrangência. Por exemplo, o preterismo parcial não está limitado a nenhuma visão específica do milênio. Como foi dito aqui, é possível encontrar preteristas parciais pós-milenistas, amilenistas e pré-milenistas históricos. Inclusive, há um livro muito bom em português chamado Escatologia Vitoriosa. Esse livro foi escrito por dois autores, um que é pós-milenista e outro que é pré-milenista histórico. Apesar da divergência desses dois autores em relação ao milênio, eles se uniram para escrever um livro sobre o preterismo parcial. Isso prova mais uma vez que o preterismo parcial não está preso a nenhuma visão específica do milênio. Eu recomendo que você também faça a leitura desse livro, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Já o pós-milenismo, irmãos, ele está ligado a uma visão específica do milênio. O pós-milenismo está ligado a uma visão que é otimista e vitoriosa a respeito dos 1000 anos. A visão milenar do pós-milenismo, irmãos, é a única visão otimista em relação ao futuro. Esse é o ponto que coloca o pós-milenismo em destaque quando ele é comparado às demais visões escatológicas. O segundo ponto de diferença entre essas duas abordagens é a ênfase prática. A ênfase do preterismo parcial se encontra na leitura e na aplicação histórica das profecias. Então, o preterismo parcial responde às seguintes questões: essa profecia da Bíblia já se cumpriu? Quando que ela se cumpriu? E como que ela se cumpriu? Como que isso afeta a interpretação que eu faço da palavra de Deus? Portanto, o preterismo parcial nos ajuda a entender o contexto histórico das profecias e a evitar interpretações sensacionalistas. Já o foco do pós-milenismo se encontra na aplicação prática do evangelho na sociedade. Então, o pós-milenismo responde às seguintes questões: como que eu posso praticar o evangelho no meu ambiente de trabalho? Como que eu posso pregar o evangelho para as pessoas do meu círculo de relacionamento? Como que eu posso discipular os meus irmãos que são novos convertidos? Como que eu posso educar os meus filhos para o futuro? Como que eu devo investir o meu dinheiro para promover o evangelho de Cristo na terra? Portanto, irmãos, o pós-milenismo nos encoraja a trabalhar para ver a transformação das pessoas e a transformação da sociedade. Isso porque o pós-milenismo crê na vitória do evangelho na história antes do retorno de Cristo. Mas e você? O que você achou dessas duas perspectivas escatológicas? Você também concorda que elas conseguem andar muito bem de mãos dadas? Eu convido você a maratonar o nosso canal aqui e assistir os vídeos onde eu falo sobre o pós-milenismo e o preterismo parcial. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.